Salve galera, tudo certo? Vamos continuar aqui então com as funções inorgânicas. Sim, nesse módulo 4 vamos continuar com o reconhecimento, a nomenclatura e características das funções inorgânicas. Pessoal, vamos aí com as bases, tá? Já vimos os ácidos, vamos com as bases. Para ser uma base, definição, compostos iônicos que se dissociam em solução aquosa, liberando como ânion a oxidrila ou hidroxila. Algumas literaturas trazem como nomes equivalentes. O termo hidroxila é mais aplicado lá na química orgânica, é o OH ligado por uma ligação covalente, por exemplo, a um anel benzeno, formando fenol, a função química fenol. Aqui, como nós estamos tratando de uma função inorgânica, o OH- seria aí a oxidrila. Mas os vestibulares costumam misturar esses dois termos, tá bom? Eles são, certo modo, equivalentes. Então, uma substância básica é aquela que libera OH- em solução aquosa após um processo de dissociação, porque se trata de compostos iônicos, né? São compostos aí iônicos, tá bom? Essas substâncias apresentam esse grupo OH- no final da fórmula, à direita da escrita da fórmula. Olha só nos exemplos: NaOH, CaOH2, MgOH2. Tem muitos outros exemplos, tá? De vários metais que podem se combinar com esse OH e formar uma base, tá bom? Vamos lá. Em solução aquosa, contendo fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, ela vai manifestar a coloração avermelhada, rosa, um rosa bonito, precisa de ver. Mas depende da concentração. Dependendo se for muito concentrada essa base, ela vai apresentar uma coloração em tom avermelhado, tá bom? Sabores adstringentes são muito típicos de sucos presentes nos seres vivos e que tem essa composição básica. Por exemplo, uma banana verde, se você colocar uma banana verde na boca, você vai sentir aquela apertada, né? Isso é o que nós chamamos de sabor adstringente. Caju, né? O caju que não está totalmente madurinho, ele vai também dar essa adstringência, né, no paladar. E passam por neutralização quando reagem com ácidos, formando sal e água. Tá bom? Essa reação aqui é extremamente importante, muito característica e muito cobrada aí nas provas, nos vestibulares e no Enem, por que não? Então, ácido, nesse caso ácido sulfúrico, reage com hidróxido de sódio, não se preocupem com o nome dessa base agora, porque nós trataremos a nomenclatura, formando um sal, sulfato de sódio, mais água. Nesse caso, um processo de neutralização total, tá bom? Total. Por quê? Porque todos os H+ encontraram seus respectivos OH-. Só conferir 2 hidrogênios na forma de H+, 2 OH-, porque eu estou pegando 2 NaOHs que vão sofrer dissociação, formando cada um deles um OH-. Então, no caso, 2, formando 2 águas. Um OH- mais um H+, formam uma água. No caso, eu tenho 2 de cada, 2 águas, ok? Vamos lá. Processo de dissociação. Como é que isso vai acontecer? Ocorre separação de íons que já existem. Se trata de compostos iônicos, né? Sendo compostos iônicos, eles são formados por cargas verdadeiras. A ligação iônica é quebrada num processo, por exemplo, no ato de você dissolver uma base em água. Você pega hidróxido de sódio em pastilhas e dissolve aquilo ali em água. Ela é solúvel, né? Ela vai se dissolver. Então, nesse processo, há a separação do Na+, do OH-. Então, a isso eu dou o nome de dissociação. Por quê? Porque se trata de processo de separação de ligação iônica, composto iônico, formando solução aquosa. Aqui nos exemplos, olha só, NaOH formando Na+, OH-. Parece básico esse processo, né? Mas é extremamente importante para você saber o que isso vai originar em solução aquosa. Forma Na mais aquoso, mais OH- aquoso, tá bom? É uma configuração, a água está dando a volta em cada uma dessas partículas. MgOH2, vai formar Mg mais 2, mais 2 OH-. Interessante também. Olha lá, ó. Al, né, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e hidróxido de sódio. Hidróxido de alumínio vai formar um Al mais 3, porque só tem um aqui mesmo, e vai liberar 3 oxidrilas.
Ok? Vamos lá. Classificação das bases. Eu posso classificar essas bases quanto ao número de OH- liberados no processo de dissociação. Então eu tenho monobase, é aquela que libera um OH-. Eu tenho uma dibase que libera 2 OH-. Uma tribase, 3 OH-. Uma tetrabase, 4 OH-. E aqui não tem peguinha, né? Como nos ácidos, aqueles dois pilantras, o ácido fosforoso e o hipofosforoso. Né? O fosforoso é um diácido e o hipofosforoso é um monoácido. Tá? Quando você aplicar o delta, você tem que levar isso em consideração para classificar se é forte, fraco ou moderado. Os dois são moderados, tá bom? Nesse caso. Então, aqui é só você olhar o índice, só tem um aqui escondido, então vai liberar só um OH, ó, umzinho aqui escondido, nem põe parênteses quando é um, tá vendo? Quando tem 2, olha lá, ó, já passa a colocar um parênteses para simbolizar, para sinalizar, para marcar que eu tenho aqui 2 vezes o conteúdo desse parênteses, né? Então eu tenho 2 OH-, 2 pecinhas OH que podem ser liberadas negativas, né, OH-, a partir da ionização dessa base. Ó, 2 aqui, 3 aqui, por isso tribase, 4 aqui, por isso tetrabase. Tranquilo? Força básica ou grau de dissociação, né? Versus o grau de dissociação. Como é que eu vou me mensurar isso? Uma base pode ser forte, quando ela tem grau de dissociação de quase 100%. Ela é uma coisa menos precisa do que os ácidos. Olha lá, ó. Bases dos metais alcalinos e alcalino-terrosos têm essa propriedade, são fortes, tá? São fortes. Cuidado que tem uma exceção na família 2, na família dos metais alcalino-terrosos, tá bom? Olha só essas exceções onde elas estão. Os 2 primeiros, lembra da família dos metais alcalino-terrosos? Bela, Magrela casou com o senhor Barão do Rádio, tá? Então, os 2 primeiros metais vão formar bases fracas, tá bom? Fracas. Então, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio são fracos. Mesmo sendo metais alcalinos, alcalino-terrosos, eles vão formar bases fracas. Tá bom? Aqui, uma base fraca, o que seria? Uma base com dissociação inferior a 5%, o alfa, né? Aquele mesmo alfa do ácido. Tá? Eu vou colocar um número de bases ali dentro. Quantas sofreram dissociação? 5 de 100, 5%, né? Delas. Isso ou menos vai me conferir uma base fraca. Então, as demais bases são consideradas fracas. Bases com ferro, com cromo, com níquel, com nióbio, com titânio, né, dos metais de transição ali, tudo fraco, tá? Incluindo hidróxido de magnésio, hidróxido de berílio e esse cara que eu gostaria muito de chamar a atenção, o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, tá bom? Eles são fracos, ok? Essa base aqui é uma base extremamente interessante, porque ela é fraca, só que nas próximas características nós vamos ver que uma hora ela se junta com os fracos, outra hora ela se junta com os fortes. Guarda isso, ela é fraca, tá? O hidróxido de amônio é fraco. Em solução aquosa, ele tende a se volatilizar, ele não permanece dissolvido. Beleza? Agora é que é o momento de falar a respeito desse junta-junta do NH4OH, do hidróxido de amônio. Olha lá. As solúveis, as bases dos metais alcalinos e o hidróxido de amônio. Aqui eu tenho 3 gradações. As solúveis, bases dos metais alcalinos e hidróxido de amônio. Olha os exemplos. Tá aqui, ó. Potássio, sódio, lítio, amônio como cátion, tá bom? Todos eles agrupados com OH. Então todos eles serão bases solúveis. Eu coloco na água e ele se dissolve. Tá? Quem são as pouco solúveis? Você não consegue dissolver tanto quanto as primeiras. As bases de metais alcalino-terrosos. Tá? Hidróxido de bário, hidróxido de cálcio. Quem são as insolúveis? Outro cuidado, meus queridos. As insolúveis, as demais bases até aí, sem erro. E esses 2 caras, o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, essas 2 bases são insolúveis. Elas pertencem aos metais alcalino-terrosos, mas elas não são qualificadas como bases pouco solúveis. Cuidado!
Olha essa relação aqui de solubilidade com cuidado, tá? Com carinho. Solúveis, metais alcalinos e hidróxido de amônio. Pouco solúveis, metais alcalinos terrosos, exceto bases de berílio e magnésio, porque elas são insolúveis, ok? Na verdade, insolúvel é um termo muito radical, né? Mas elas são tão pouquíssimo solúveis que elas são consideradas insolúveis. Você coloca lá, mexe, ela não dissolve, não vai embora aquilo, tá bom? Aqui nós temos os exemplos, né? Perdão, estava passando batido nos exemplos. Ó, hidróxido de ferro, 2, hidróxido de alumínio, hidróxido de estanho, 2. Perceberam a nomenclatura? Vai ter pepino? Um pouquinho. Falando em nomenclatura, olha ela aí. Pessoal, eu tenho sempre um cátion combinado com OH-, que é o ânion, certo? Por isso um composto iônico. Beleza? Olha só, quando eu tenho o cátion é o problema. O OH- é a mesma carinha sempre. Tá ali, passa 100 anos, mesma carinha. Não cria uma ruga. Agora, o cátion pode te dar problema. Vamos nele. Quando o cátion tem NOx fixo, o cátion, tá? Não é qualquer elemento. Eu dou nome como? Hidróxido de, nome do elemento. Ok? Vamos lá. Praticar um pouco, ó. Exemplos. Hidróxido de sódio. O sódio está acompanhando. Por que eu dou o nome de hidróxido? Porque é o nome que define a base. Olha só, todos eles têm OH- OH na porção final da formulação. Ok? Então eu dou o nome simplesmente de hidróxido de sódio. Quem que é esse? Ah, é o metal alcalino terroso, que tem NOx fixo. Metais alcalinos e alcalinos terrosos tem NOx fixo. Metais alcalinos tem NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos tem NOx mais 2. Ó, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. E o berílio e magnésio? Berílio entraria aqui? Claro, entrou magnésio. Tá bom? Hidróxido de berílio. Não tem variação. Se o metal que está acompanhando, se o cátion, perdão, que está acompanhando o OH tem NOx fixo, trata-se de uma nomenclatura linear, simples, ok? Hidróxido de nome do cátion que está ali acompanhando. Nesses casos, sódio, magnésio e cálcio. Maravilha! E agora, e os elementos que têm mais de um NOx, que tem NOx variável? Vamos a eles, ó. Então, eu vou pensar assim, eu vou dar o nome de... Tem uma primeira nomenclatura que eu marquei em azul e uma segunda que eu marquei em vermelho. Vamos na azul, ó. Eu dou o nome de hidróxido, porque tem hidróxido lá, tem OH. Mais prefixo do cátion, mais oso ou ico. Ou ainda, nome de hidróxido de, nome do elemento central, mais o número do NOx em algarismo romano. Eu posso usar essas duas alternativas para dar nome para a mesma estrutura, para o mesmo composto. Ok? Vamos aos exemplos. Ó. Tá vendo aqui? Eu tenho dois exemplos com o ferro. Beleza? Eu tenho um ferro aqui valendo mais 2. Como é que eu sei isso? Basta voltar esse 2zinho aqui em cima, ó, praticando a regra do escorregador invertido. Ó, você desescorrega, tá? Nós vamos ver essa regrinha do escorregador na formulação dos compostos iônicos. Ó, você volta aqui. A carga do ferro, nesse caso, vale mais 2. E esse 1 que está aqui do ferro, volta lá em cima negativo. Fica OH menos 1. Tá tudo perfeito. A mesma coisa você pode aplicar no exemplo de baixo. 3 você volta aqui, mais 3. E aqui o 1 você volta como menos 1. Beleza! Então aqui o de cima fica hidróxido fer. E o de baixo hidróxido fer. Eu estou usando o prefixo do cátion. Hidróxido mais o prefixo do cátion. Hidróxido fer. Agora, por que o de cima é oso e o de baixo é ico? O de cima é oso porque ele apresenta o menor NOx dos dois possíveis. Eu posso ter ferro mais 2 ou ferro mais 3. O mais 2 é o que vai terminar com oso. O mais 3 é o que vai terminar com ico. Zóio, como é que eu vou saber disso? Try to memorize. Você vai ter que memorizar, certo? Os principais que vai constar no seu material, no seu guia, tá bom? Aqui são para exemplificar, para aplicar essa nomenclatura. Então, em azul, a gente definiu, o de cima termina com oso, o de baixo termina com ico. Por quê? Porque o de cima incorpora o cátion que tem menor carga,
mais 2 é menor do que mais 3. Então o de cima vale oso e o de baixo vale ico. Ou, olha o ou aqui, ou ainda, hidróxido de ferro 2. Então você vai dar hidróxido de, nome do elemento, que elemento? É elemento que difere do OH, mais o valor do NOx, beleza? Hidróxido de ferro 2 no de cima e hidróxido de ferro 3 no de baixo. NOx menor, oso. NOx maior, ico. Belezinha? Vamos lá. Finalizando as bases e começando a falar dos sais. Agora é que são elas, tem um rebolation de nomenclatura aqui que, minha nossa, os alunos piram e agora você vai desmitificar essa coisa toda comigo aqui. Olha só. Compostos iônicos que apresentam ao menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Isso é um sal, tá? Isso é um sal. Eu coloco ele na água, ele vai produzir uma carga positiva diferente de H+, e uma carga negativa diferente de OH-. E são compostos genuinamente iônicos, tá vendo? Tá acompanhando? Tá de boa? Vocês viram isso na aula de ligações iônicas. Se não viram, vejam, ok? É muito importante você integrar esse conhecimento. Vamos lá. Geralmente eles são sólidos a temperatura e pressão ambientes, né? Geralmente, levando em consideração ali o sabão líquido que eu mencionei também. Tem um exemplo para furar essa regra, tá bom? Conduzem eletricidade. Ele tem propriedades dos compostos iônicos. Se ele é um composto iônico, eu só estou parafraseando o que eu já falei nas ligações iônicas, mas não custa nada relembrar, tá? Não são condutores na forma sólida, são condutores na forma líquida e na forma dissolvida em água aquosa, e não são condutores na forma gasosa. Por quê? Porque é uma desorganização absoluta, eles estão em movimentação absurda e você não consegue ordenar a carga dentro de um sistema caótico, como a forma gasosa de um sal, tá bom? E aqui podem ser obtidos da união entre ácidos e bases no processo conhecido por neutralização. Maravilha? Vamos lá. Como é que nós damos os nomes aos bois? Primeiro nós vamos entender como que esses caras sofrem a dissociação. Vamos lá. Como é que eu separo, por exemplo, o carbonato de sódio? Então tá. Ele vai produzir 2 sódios positivos, 2 cargas positivas sódio, 2 cátions sódio, e vai produzir um carbonato CO3 menos 2. De onde veio esse menos 2 mesmo, zóio? Basta voltar aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo esse 2? Quem está na direita fica negativo, quem está na esquerda fica positivo. Então, esse 1, tá vendo que não tem parênteses aqui? Significa que o CO3 é uma entidade só, ele é um ânion, tá? Então aqui, ó, esse CO3, ele apresenta um 1zinho aqui. Ele sobe, fica mais 1. Cada sódio tem carga mais 1. Por que eu coloquei esses 2 aqui na frente? Para balancear, porque eu tenho 2 sódios presentes em uma estrutura desse sal. Cada estrutura, cada unidade desse sal tem 2 sódios. E aqui, o CO3 ficou menos 2 porque eu voltei esse 2zinho para lá. Eu fiz o escorregador invertido, tá bom? Vamos lá. Nomenclatura do ânion. Para. Não estamos falando de sal? Por que você vai falar de nomenclatura de ânion? Você tá maluco? Meu, crucial. É isso aqui que te pega. Sabe por quê? Para dar nome para o ânion, você tem que saber de onde ele veio. Lembra do processo de neutralização? O que é ele mesmo? O que é a neutralização? É um ácido mais uma base formando sal e água. Do sal, a parte positiva sempre vem da base. E a parte negativa sempre vem do ácido. A parte negativa do sal não é o ânion? Sim. Então resolveram complicar a nomenclatura. Não é complicar, pessoal, não é complicar. Tá? Estabeleceram uma lógica de escrita para essa nomenclatura. Vamos entender essa lógica. Olha só. O ânion, ele vai receber uma nomenclatura que vai acompanhar o seguinte, ó. O ânion não vem sempre do ácido, o ânion que compõe um sal, vem sempre lá do ácido. Ele tem sempre um ácido que ele pode remeter, fazer uma menção, tá bom? Ele pode ser um ânion perdido ali, que não necessariamente surgiu de um ácido, pode ser da combinação de 2 sais e forma um terceiro sal, tá? Mas o que eu quero frisar é o seguinte, essa parte negativa pode muito bem recompor um ácido, eu posso pensar mentalmente nisso. Então, o ácido
quando termina com hídrico, vai produzir um ânion que termina com eto. O ácido que termina com oso vai produzir um ânion que termina com ito. O ácido que termina com ico vai produzir um ânion que termina com ato. Ico, ato, oso, ito, hídrico, eto. Como é que eu posso memorizar isso? Vamos lá. Eu posso pensar assim. Vídrico é o espeto. Teimoso é o mosquito. Acho que essa daqui é que faz mais sentido, que é o bicho teimoso. Você toca, o bicho tá voltando em você. E bico, quem tem é o pato. Vamos retomar? Vídrico, espeto, teimoso, mosquito, bico de pato. Tem gente que até associa esses três, mas eu gosto do absurdo dos mnemônicos, que eu acho que guarda até melhor. Tá? Vamos aos exemplos. Olha só, nós temos aqui 3 ácidos sofrendo o que mesmo? Ionização ou dissociação? Rápido. Exato. Ionização, porque o ácido é um composto molecular, é um composto, né, uma substância aí formada por ligações covalentes. Uma molécula, olha só. Então, ácido fluorídrico, HF, é um hidrácido, ele termina com ico, ele vai produzir um cara que termina como? Com eto. Fluor mais eto. Você vai usar a base, aqui eu vou até tampar, ó. Você vai usar a base de nomenclatura do elemento que acompanha o hidrogênio, ó, flúor, troca hídrico por eto, porque vídrico é o espeto. Vou ficar até aqui na frente para fazer um suspense, ó. HClO2, quem é esse cara? HClO3 é o ácido clórico. Abaixo dele, cloroso, um oxigênio abaixo. Ó, quando eu falo abaixo, é o número de oxigênios. Cloroso. Ele vai se ionizar formando H+, mais ClO2-. Como é que chama esse ClO2-? Não veio do cloroso? Não veio do cloroso? Você tira o oso e põe ito. Porque teimoso é o mosquito. Por último, claro que eu peguei 3 exemplos para apresentar o quadro por completo. Ácido sulfúrico. Você tira o ico e põe ato. Mas olha, por que não vira sulfurato? Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que se você escrever sulfurato na prova vai estar errado, tá? Por isso que isso é uma linguagem. Você tem que praticar, você tem que escrever, você tem que ler, você tem que buscar as substâncias e já tentar dar o nome mentalmente enquanto você lê, um exercício na sua prática, ok? Vamos lá. Ainda na nomenclatura, eu tenho aqui sais neutros. Esses sais são formados por processos de neutralização total, tá? Então, como é que eu dou um nome para um sal neutro? O sal neutro é aquele que não apresenta nem hidrogênio, nem OH-, nem H+, nem OH- preso na sua estrutura, correto? Então, eu dou o nome do ânion de nome do cátion. A nomenclatura, agora é a nomenclatura do sal valendo, tá, pessoal? Só dei nome para o ânion na lousa anterior. Nessa lousa é nome do sal, now, valendo. Nome do ânion de nome do cátion. Como é que fica isso? Vamos pegar um exemplo. Quem que é o ânion? Cl-. Quem que é o cátion? Na+. O ânion, Cl-, veio do ácido HCl. Clorídrico, tira hídrico, põe eto, vira cloreto. Não chama ácido cloreto, tá? É cloreto apenas. D, nome do cátion, que é sódio. Então o nome fica cloreto de sódio. Tranquilo? Qual que é a parte que pega? Essa azulzinha aqui, ó. Lembrar de que ácido que veio essa parte negativa do sal. Vamos para esse de baixo. SO4. Qual ácido que lembra o SO4? Completa ele com hidrogênio. SO4 menos 2. Só voltar o 2 daqui, ó. Aqui para cima, fica menos 2. Faz o escorregador invertido quando você tiver essa dúvida. Tá, 2 aqui, ó. Menos 2. Menos 2, se eu colocar 2H+, zera a carga, fica H2SO4. Ácido sulfúrico. Tira ácido, tira ico e põe ato. Sulfato. Beleza? D, quem que é o cara que está acompanhando o sulfato? Não é o sódio? Então fica sulfato de sódio. Simples. Tranquilo. Olha só, quando o cátion pode adquirir mais de uma valência, a menor valência você pode representar por números romanos ou acrescentar o sufixo oso. A maior valência, sufixo ico, ou representar por números romanos. Certo?
Quando o cátion variar. Quando ele não for da família 1 e nem da família 2. E nem alumínio, prata ou zinco, tá bom? São esses 5 grupinhos que eu falei aqui, ó, que representam os caras que têm carga fixa. Família 1, sempre mais 1. Família 2, sempre mais 2. A prata, mais 1. O zinco, mais 2. O alumínio, mais 3. Beleza? Então esses são os caras que não vão variar. Tá? Então você não vai precisar se preocupar com o I com o uso. Agora, por exemplo, ferro, lembra do ferro lá, da base? Pode assumir carga mais 2 ou mais 3. Qual que é a maior? A maior termina com ico. A menor terminaria, o nome aqui, ó, do cátion seria, por exemplo, se fosse com ferro, cloreto poderia ser ferroso ou férrico, ok? Olha o exemplo. Claro, tem exemplo. Rapaz, professor dedicado, você tá louco? Vamos lá, ó. Sulfato, você já memorizou, né, meu? SO4, ácido sulfúrico, tira íco, põe ácido, tira ácido, sulfato. Sulfato de ferro 2. Por quê? Como é que eu sei disso? Eu sei que o sulfato vale menos 2. Como que eu sei disso, Zói? Memorizando os ácidos. Como é que eles sofrem ionização? H2SO4 forma 2H+, mais SO4, menos 2. Só fazer o escorregadorzinho. O 2zinho do pé do hidrogênio, você joga ele lá na cabeça do SO4. Tá? Então, SO4 é menos 2. Logo, para zerar aqui, ó, eu tenho uma formulação que é a seguinte. Mais 2 com menos 2, 0. Tá vendo? Ó? Zera. Não tem uma carguinha aqui em cima, representativa para o composto. O de baixo, ó, é só você voltar. Ó, quando é diferente, é só voltar. 2 vai lá para cima, menos 2. O 3 vem aqui para cima, mais 3. O da esquerda vale mais, tá? É o positivo. O da direita é o negativo. Perceberam que tem uma métrica na coisa? Então tá, ficaria sulfato de ferro 3, porque é a carga assumida pelo ferro. Ou ainda sulfato ferroso para o de cima, que tem menor NOx, e sulfato férrico para o de baixo, que tem o maior NOx dos dois comparados. Vamos lá, sais duplos. São os caras que vão apresentar o quê? Né? Ó, na nomenclatura, a única diferença é o final. Né? No final, você pode acrescentar aí, se tiver 2 cátions, você pode começar, você pode adicionar no final, né? Perdão, o cátion vai no final da nomenclatura. Você começa pelo nome do ânion e termina com o nome do cátion. Ânion de cátion é nome de sal genérico, tá? Genérico. Vamos lá. Ó, vamos ler isso aqui. A única diferença é o acréscimo no final do nome dos 2 cátions em vez de um só. No caso de sais duplos que possuem 2 ânions, coloca-se o nome dos 2 ânions no início. Não é nome do ânion de nome do cátion. Se tiver 2 ânions, fulano, ciclano, de nome do cátion. Se tiver 2 cátions, nome do ânion de fulano, ciclano, porque são os cátions. Beleza. Olha só. Olha esse cara, tem o potássio mais 1 e o sódio mais 1. E o SO4 combinado. Então fica sulfato de sódio e potássio. Tá bom? Sulfato de sódio e potássio. Aqui seria cloreto, brometo de cálcio. Cloreto, brometo de cálcio. Ok? Pouco cobrado. Sal duplo é pouco cobrado. Hidrogenossais. Há hidrogênios na fórmula, porque é fruto de neutralização parcial. Vamos lá. Como é que eu dou nome para isso? Prefixo. O que é esse prefixo? Mono, di, tri, tetra, mais hidrogênio. Então fica monohidrogênio, dihidrogênio, trihidrogênio, tetrahidrogênio. Mais nome do ânion, de nome do cátion. Não deixa de ser ânion de cátion. Reparou? É uma base, é uma estrutura formal, que não é desobedecida. Só que a ela tem alguns penduricalhos, tem algumas coisinhas que vão sendo adicionadas, tá certo? Olha só, esse cara, muitíssimo conhecido da galera. Como é que fica o nome dele? Não tem um hidrogênio só? Então é o monohidrogênio. Ele não está ligado com o ânion? Ó, mono, di, tri, tetra, hidrogênio, mais o nome do ânion. Quem que é o ânion que está ligado? Não é o CO3 menos 2? Então é o monohidrogênio carbonato, porque vem do ácido carbônico, H2CO3. Monohidrogênio carbonato de... Quem que é o cátion que está do lado? O sódio. Monohidrogênio carbonato de sódio. Ou hidrogênio carbonato de sódio. Pode apresentar
esse mono como facultativo. O nome dele no dia a dia, cotidiano, é bicarbonato de sódio. Ah, lembrou da tua avó? Tá com, ai, vó, que azia. Põe uma colherinha de bicarbonato na água, mistura e toma. É isso, é disso que ela tá falando. Ó, bicarbonato de sódio, esse íon aqui é muito tratado na biologia. Vamos fazer a ionização, a dissociação desse sal, perdão. Ó, a dissociação. Ele vai liberar Na+, e esse H fica preso a esse CO3. Então era CO3 menos 2, mas tem um H+ junto, fica HCO3 menos uma das cargas positivas, essa carga positiva aqui do hidrogênio, cancela uma das duas cargas negativas do carbonato. Então fica íon, né, ânion no caso, hidrogênio-carbonato, ou ainda ânion bicarbonato. Ok? Vamos lá. O prefixo mono é opcional. Olha só, nesse caso, né, o prefixo mono é opcional, faz menção a esse exemplo de cima. Olha esse exemplo de baixo, ó. Eu tenho dois hidrogênios, então fica dihidrogenofosfato de nome do cara que está acompanhando aqui. Potássio, tá bom? Potássio, ó, é o metal alcalino, metal da família 1A. Belezura? Vamos lá. E para os hidroxissais, como é que fica a brincadeira? Hidrogenosal é aquele que tem hidrogênio na fórmula, preso ali na fórmula. O hidroxissal é aquele que tem um H- na fórmula. Olha só, prefixo, que pode ser mono, di, tri, tetra, mais hidroxi, mais o nome do ânion, de nome do cátion. Ânion de cátion. Percebeu? Não muda. Mas tem as penduretas. Olha lá. Vamos lá, vamos aos exemplos. Exemplos, cara, são as melhores situações para você falar assim, poxa vida, entendi. Ó, tem um OH preso aqui, tá vendo? O que fica preso, você reparou que vai sempre no meio? É uma métrica, ele não vai no final mais. Ele perdeu o comando, tá? Então, olha só. BaOHCl. Como é que eu dou o nome para esse tribo full aqui? Vamos lá. Monohidroxicloreto. Ó, só tem um OH, monohidroxicloreto. De quê? De bário, que é o cátion que está acompanhando toda essa estrutura negativa. Olha esse daqui, ó. É o dihidroxisulfato. Tá todo, ó. Você corta do hidroxi para cá, ó. Por isso que facilita colocar no meio. Você corta dele para lá a orelha. Ó. Então fica dihidroxisulfato de cobre 2, no caso, né? Ou dihidroxisulfato cúprico. Por que cúprico? Porque o cobre pode assumir NOx mais 1 ou mais 2. O mais 2 é o maior, por isso que terminou com ico, tá vendo? Então é mais um que você pode indexar aí no seu rol, na sua caixa de ferramentas, na hora de abordar uma questão numa prova, tá bom? Vamos lá. Sal hidratado. É o sal, que tem moléculas de água incorporadas numa proporção definida, tá bom? Olha lá, ó. Como é que eu dou nome para isso? Nome do sal mais prefixo, mono, di, tri, tetra, mais hidratado, tá? É o nome do sal, ânion de cátion, mais o número de águas que tem, seguido de hidratado. Vamos lá. Ó, exemplo. Olha esse cara é um azul lindo, é um sal maravilhoso quando hidratado. Quando desidratado ele fica cinza, pálido, feio, tá? Você desidrata o sal levando ele numa cápsula de porcelana, por exemplo. Então, você vai lá, aquece, a água começa a se desprender, ela sai, você nem vê, você nem enxerga esse fenômeno acontecendo. Então, ó, por quê? O sulfato de cobre, como é que você dá nome para isso? Tá percebendo que é um sal neutro? Não tem H e nem OH, e nem é duplo, né? Então é um sal neutro, ó. Então, o sulfato de cobre, esse pontinho não é nada não, tá? Não é multiplicação, não. É só para marcar que tem águas grudadas na superfície dessa estrutura. Para cada CuSO4, eu tenho 5 águas grudadas. Tem outro CuSO4, mais 5 águas. Então, essa água está entranhada na estrutura cristalina do sal. Beleza? Então, como é que fica o nome? O nome desse sal, como é que é? Tampa água. Tô gostando disso. Sulfato de cobre pentahidratado. Tá? Na verdade, aqui seria sulfato de cobre, poderia ser o sulfato de cobre 2, mas ele é tão famosão que ele é vendido como sulfato de cobre pentahidratado, tá bom? Mas aqui seria sulfato, nome no rigor da lei,
sulfato de cobre 2 pentahidratado, tá bom? Teria que ter numa nomenclatura oficial, numa prova, o 2zinho aqui. Claro que foi proposital, claro que foi para estabelecer esse joguete. Ó, essa nomenclatura tá faltando um 2 em algarismo romano, beleza? Qual que seria o outro nome para ele? Não é o 2 que tem o maior NOx? Pode ser cobre mais 2 ou cobre mais 1. Se o mais 2 é maior, então seria sulfato cúprico pentahidratado. Tá começando a deslanchar que eu tô vendo. Vamos lá. E aqui, pessoal, nós terminamos a tratativa com as bases e os sais. Me despeço de vocês e já aguardo cada um desses estudiosos do lado de lá da telinha no desenrolar desse módulo que é tão agradável, tão fantástico. Um abraço, continue os estudos.